Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou gravar vídeo de receita porque eu ainda estou me recuperando. Ontem eu estava muito fraca. Eu acho que foi o dia que eu mais senti foi ontem, porque certamente, né, depois de tudo que aconteceu, foi que as vitaminas do organismo, né, baixaram certamente. De certo eu me desidratei muito, mesmo eu tomando água. E ontem eu tava assim muito debilitada, muito cansada, sempre com peso. Parece que eu tava sempre com sono, mas não era sono. Então, até pro canal da Terra, eu tava com um vídeo pronto e usei esse vídeo. Então, hoje eu ainda tô me recuperando, né? Tô um pouco melhor, tô me recuperando, mas o vídeo de hoje é algo muito mais importante do que qualquer receita, do que qualquer coisa que você pode imaginar. É um vídeo para dar dicas para vocês que querem ter uma intimidade maior com Deus. Porque, gente, mais uma vez eu vi que isso faz a diferença na nossa vida. Ontem eu estava ouvindo, eu estava sentindo Deus falar comigo. Eu tirei o dia para meditar, para deixar Deus falar. Porque às vezes Deus não fala com a gente porque a gente não para ouvir ele falar. E depois diz assim: ah, Deus não falou nada, Deus não fala comigo, mas tu já parou para ouvir Deus e depois deixar ele falar contigo? Então aqui a gente tem o hábito, faz um tempinho já, de manhã eu acordo, eu e meu marido, a gente vem para a cozinha fazer café, eu trago o meu celular, boto na Bíblia, eu uso a Bíblia aquela feminina que tem o ícone rosinha, e boto na voz que lê ali, né? Para não precisar eu ler durante o café, eu aciono ali pro narrador ler o versículo do dia para mim. Então, sempre durante o café a gente fica quietinho, a gente não fala nada, só depois, né? E fica tomando café e ouvindo o versículo que está sendo lido. Então a gente tira esse tempo para ouvir a voz de Deus falar. E ontem, eu sempre faço isso. E ontem de noite eu deixei Deus falar o meu coração. E é tão bom, gente, é tão prazeroso quando tu trabalha para Deus e não para as pessoas, que tu sente assim uma alegria que vem de dentro. Muita gente acha, como é que é? Tu ser crente é escravizado. Não, gente. É o contrário. Tu ser uma pessoa de Deus, tu é livre. Deus te dá essa liberdade e ainda te protege. Então eu senti assim aquele amor dentro, assim, e aquilo me dá uma força, um ânimo. E Deus falando: é, filha, mais uma vez eu te livrei. Se eu contar para vocês assim as vezes que Deus me livrou da morte, são muitas, 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 mas por quê, gente? Porque a minha riqueza não tá no que eu tenho, não tá no carro que eu acho bonito, não tá na casa aconchegante, não tá no dinheiro, não tá em nada, só tá em Deus. Sempre em primeiro lugar Deus. Depois de Deus, a família. Então eu sempre cuidei da minha família. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que abrir o olho. Ó, primeiro Deus, tá? Por isso eu tenho que tirar um tempo do meu dia para as coisas de Deus. Depois de Deus, a família, não deixar os filhos atirados, tá? Cuidar do marido, o marido cuidar da esposa. Isso é o que Deus quer que a gente faça. Para depois você ir à igreja, tá? Trabalhar na igreja se der tempo e não invertido, tá? Porque a família é propósito de Deus para sua vida. Muita gente faz ao contrário. Como a pessoa vai agradar a Deus
se a família dela tá tirada, ela rejeitou os filhos. Não existe isso, gente. Não existe isso. Por isso, nos dias de hoje, os filhos estão virando pessoas más, né? Estão se perdendo. De quem é a culpa? É de quem não cuidou deles. Deus deu a família para você cuidar. E como você vai dar exemplo, né, de uma boa mãe, um bom pai? Não existe isso. Então eu cuidei muito bem dos meus filhos, deixei de trabalhar fora, porque o dinheiro não está em primeiro lugar. E hoje eu posso dizer que meus filhos são uma bênção de Deus para mim. E, gente, e a coisa melhor que tem, eu sou assim. Ó, a Charlotte está aqui. Eu não vim para agradar pessoas, eu vim para agradar Deus. Eu vim por propósito de Deus na terra. Então, se hoje Deus fechar uma porta que ele abriu para mim, que foi o canal quem abriu foi Deus, ele me disse que ia abrir. Eu tenho provas que foi ele que abriu. Tem muitas pessoas de prova, porque ele falou, ele usou uma pessoa para falar para mim. E se um dia ele fechar essa porta, ele vai abrir outra. Então eu tenho uma vida tranquila, uma vida que Deus me protege, uma vida livre, tá? Porque eu tenho um Deus todo-poderoso e ele dá o livre arbítrio para te escolher o que tu quiser, desde que você não prejudique as pessoas, desde que você tenha amor ao próximo, desde que você obedeça às escrituras, desde que você não prejudique ninguém e ame a ele acima de todas as coisas. Isso é em primeiro lugar. E nos dias de hoje a gente tem tanto meio para ouvir Deus falar. Tem a TV, tem a internet, tem o rádio. Nossa, gente, a palavra de Deus está por todos os cantos. E mesmo assim as pessoas não tiram o tempo para ouvir Deus falar. E querem que Deus fale com elas. Não tem como, gente. Não tem como. Se você não parar, não tirar um tempo da sua vida diário para ouvir Deus e depois ele vai falar com você, se você não fizer isso, fica impossível Deus agir na sua vida. Muitas pessoas acham assim, ó, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu trabalho muito, eu cuido da minha família, eu não tenho tempo. Você não tem tempo de ir na igreja, mas você tem tempo de ouvir uma pregação em casa. Não é o ir na igreja todo dia. Não adianta você morar na igreja. Você tem que ouvir a palavra. Muita gente acha que, eu vou na igreja todo dia. Muita gente que vai na igreja todo dia não vai ser salvo. Vai ficar. Por quê? Porque ela está agindo, indo na igreja, mas a palavra não está dentro dela. E onde o Senhor habita hoje? Não é em templos feitos por mãos de homens. É aqui dentro, ó. Se a palavra não estiver aqui, você perdeu seu tempo indo na igreja. Então não se engane, isso é muito importante, gente, para que Deus te proteja do que acontece no dia a dia, né? Que cada vez está pior as coisas, as pessoas corrompidas, as pessoas ambiciosas, gananciosas, e você no meio de tudo isso, se você não tiver a proteção de Deus, tudo acaba. Então tá aí, gente, eu desejo de coração que vocês possam ser assim como eu sou, uma pessoa feliz, uma pessoa livre, uma pessoa protegida e uma pessoa abençoada por Deus. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar esse vídeo para quem precisa ouvir e não sabe o que fazer. Um beijo e fiquem com Deus.